Eu falo, tudo vai depender muito da sua ingestão de água, porque você tem que entender que atualmente os ativos que nós utilizamos, eles atraem muita água, porque exatamente a água nada mais é do que um hidratante, né? Então imagina que eu preenchi, fiz um skin buster e você não bebe água nunca. Você vai diminuir o tempo de durabilidade desse produto muito. Às vezes você precisava vir uma vez a cada 6 meses, a cada um ano, enfim, dependendo, você vai ter que vir muito antes. Mas por que você não bebe uma gota de água, você não passa um protetor solar? Sua pele, realmente, você tem no final que se ajudar, né? Também. Não esperar que só a estética faça por você. Você também tem que contribuir para que esse tratamento tenha uma durabilidade muito maior. Ganhar distância possibilita adquirir um novo ponto de vista e contar nossas histórias também. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Hoje nós vamos falar aqui de estética facial. Eu sei que isso é um tema que todo mundo gosta, todo mundo tem curiosidade. Hoje a gente escuta muito a palavrinha lá skincare, então vamos desvendar isso. E a minha convidada é a doutora Havana, é um prazer recebê-la. Hoje a gente vai tirar as dúvidas do pessoal que está em casa. Sim, exatamente. É um prazer estar aqui também. Eu espero que seja muito útil para os ouvintes, porque há muitas dúvidas ainda que o pessoal tem, procura na internet, mas o ideal é tirar dúvida com um profissional mesmo. E, doutora, eu queria que você me falasse um pouco da sua trajetória profissional. Eu sei que você é biomédica. Sim, eu sou biomédica esteta, me formei em biomedicina pelo Centro Universitário São Camilo, me especializei em controle e prevenção de infecção hospitalar pelo Albert Einstein, depois eu também me especializei em biomedicina estética pela Universidade de São Caetano do Sul, e hoje eu também tenho especialização em cuidado farmacêutico dentro da estética pelo Instituto de Cosmetologia. Então, eu saí do colégio, sempre quis trabalhar como cientista. Então, eu falei, eu vou ser cientista e vou descobrir, né? O jovem, ele sai da escola, ele quer abraçar o mundo. Então, eu entrei na faculdade e falei, nossa, quero trabalhar no laboratório com pesquisa e tudo mais. Só que a época da faculdade é uma época difícil. Eu entrei assim que eu saí do colégio, né? Então, assim, eu amadureci muito dentro da faculdade. Eu trabalhava e estudava. Então, eu ia trabalhar bem cedinho em um município, estudava em outro município para chegar à noite 11h, 11h30 da noite e ter que estudar, às vezes, para uma prova do dia seguinte, e ter que dar conta dessa rotina. Quando eu saí da faculdade, eu não tive algumas oportunidades de, por exemplo, né, na época havia algo que se chamava-se iniciação científica, que facilitava até para o aluno já iniciar uma carreira científica, só que devido à minha demanda no trabalho não conseguia. Então eu saí da faculdade e tive que buscar um emprego. E aí eu fui vendo que as coisas não eram tão fáceis você ser cientista, né? Principalmente lidar com a pesquisa hoje no Brasil. Até que eu me especializei em infecção hospitalar, eu falei, vou trabalhar em hospital. Eu gosto muito também do setor hospitalar, da rotina, até porque eu estagiei no Hospital da Aeronáutica daqui de São Paulo, então eu gostava muito dessa rotina. Só que eu saí da especialização de infecção hospitalar e também não foi para frente, né? Principalmente pro biomédico estar dentro do ambiente hospitalar é um pouco difícil. Aí eu falei, poxa, por que não fazer algo que eu gosto, que é cuidar, eu gosto muito de cuidar de mim, e fazer biomedicina estética. Então, eu entrei para fazer biomedicina estética e com bastante apoio, né, do meu marido, a gente falou, vamos iniciar um consultório onde você mesma possa atender, né? Você mesma possa ter os seus horários flexíveis, até porque eu tenho um filho, então, que demanda alguns cuidados particulares. Então, foi assim que hoje eu me encontro, né? Empreendendo, que é algo que eu nunca imaginei. A minha cabeça sempre foi muito seletista, muito de ser, eu quero ser, como diz, comum, né? Eu quero ir trabalhar, chegar em casa e ficar tranquila. Mas a vida tinha outras surpresas e hoje eu empreendo.
Ô, doutora, e eu tava olhando um pouquinho lá no seu Instagram, eu sei que tem uma história muito bonita aí, que você deu um resumo aí, né? Mas Sim. agora a gente vai se aprofundar Oi. nessa história. Você sempre foi uma pessoa que gostou muito de se cuidar, Sim, né? E você tem uma história associada ao nome do seu spa. Eu queria que sim. você contasse isso para nós. Exatamente. O nome do meu espaço é Aria. Aria Spa. Eu sempre pensei, nossa, que nome? Essa é a parte mais especial, porque eu gosto que o nome remeta a alguma história, né? Eu não queria que simplesmente tivesse lá, Havana, Nardo. Então eu falei, poxa, da onde que surgiu a ideia? Por que eu quis abrir um negócio de cuidados? Eu falei, eu acho que isso tem que ter a ver com a minha história. Aria é um nome indígena, né, da língua tupi-guarani, significa avó. E eu tenho uma história que eu convivi com a minha avó até os 10 anos de idade. Então, eu tive muito essa convivência com ela, porque ela era uma pessoa que cuidou de mim até os meus 10 anos, quando ela faleceu. E ela era uma avó que eu deixava fazer o que eu quisesse, que a casa dela, para mim, era o melhor lugar. E ela era muito vaidosa, muito vaidosa. Quando ela saía, eu tenho a lembrança dela passar batom. Ela tinha uma penteadeira, assim, bem grande com espelho. E sempre quando ela ia sair, ela passava batom e se arrumava. E eu tenho essa lembrança, passar perfume, pentear o cabelo. Eu falava, nossa, que legal, né? Hoje em dia, né, quando é criança, a gente ainda não tem muita. E aí, quando eu falei, eu vou criar um nome e eu vou dar essa homenagem à minha avó, porque eu não tive tanto tempo para conviver, né? Adolescente, adulta, né? E aí eu falei, vou colocar esse nome. Por quê? As pessoas, o que que eu tive na casa da minha avó? Eu tive cuidado, eu tive carinho, eu tive escuta, né? A minha avó, ela me dava autonomia para fazer as coisas. E eu criei o espaço, eu falei, eu quero que as pessoas que cheguem aqui, elas tenham esse mesmo acolhimento. A maioria das pessoas tem ótimas lembranças com as avós. É o melhor lugar, tanto é que ela é mais mãe, às vezes, do que a nossa própria mãe. Então, eu quero que as pessoas cheguem no meu espaço e sintam essa confiança, esse cuidado, esse carinho, essa segurança de falar: nossa, que lugar gostoso, isso me remete coisas boas, né? Então, por isso foi até uma homenagem, né, que eu fiz para ela, de colocar a Aria, que é a avó, que é um local onde você vai encontrar cuidado, segurança, bem-estar. E não tem como a gente falar, né, do cuidado da gente se cuidar da gente. Como é exemplo, isso para mim, a minha avó foi um exemplo de eu cuidar de mim, de quão é importante a minha autoestima, o prazer de eu olhar para mim e falar, nossa, eu gosto do que eu vejo. Então, hoje eu dedico todo o meu conceito que eu acredito, eu coloquei dentro desse lugar. As minhas crenças, as minhas virtudes, eu coloquei dentro desse lugar. Porque eu quero que as pessoas também acreditem que elas podem colocar aquilo que elas querem dentro de projetos que tudo que a gente faz, quando a gente tem um propósito, ele naturalmente segue adiante. E seu espaço é uma graça. Inclusive, Obrigada. quem estiver assistindo, entra no Instagram dela lá, que tem vídeo, tem foto. Tem É uma bastante. conexão ali, né? Sim, e assim, é muito bacana porque tem um jardim, né? Claro, tem uma porta de vidro que divide o consultório desse jardim. E esse jardim, ele tem alguns peixinhos, ele tem umas tartaruguinhas. Então, muitas vezes a pessoa vai para relaxar, para ter esse contato. Faz, né, enfim, o tratamento que ela desejar, mas ele tem um espaço para um chá, para um café. E durante o tratamento, você consegue ouvir o barulho da água caindo no aquário. Então, no começo eu até pensei, nossa, eu vou colocar uma musiquinha pra pessoa ficar, mas não precisa, porque ela deita e fica ouvindo o barulhinho da água caindo. O É som muito da gostoso. natureza. Exatamente, o som da a natureza dentro da cidade. Isso é muito, esse conceito seu também, ele é bem bacana, né? Porque normalmente quando as pessoas pensam em estética, a gente associa só a parte da vaidade, né? E aí Exatamente. você tem uma junção, né? Você tem a parte da vaidade, mas também essa parte um pouco mais humanizada, espiritual mesmo, né? Da pessoa estar ali
ali relaxada. Ela está recebendo um tratamento, mas ela também tem essa outra parte. Exatamente. As pessoas acham, por isso que eu não gosto de falar muito, estética. Eu tenho uma clínica de estética, a gente tem uma clínica de saúde e bem-estar. Porque, primeiro, não é só estética, né? Muitas vezes, nós não passamos por algum procedimento porque é estético, né? Até, às vezes, cirurgia plástica. Não é só estética. Se aquilo mexe com você, com o seu psicológico, é até uma forma de você ter uma qualidade de vida melhor, de mudanças significativas na sua vida, né? Então, quando você busca fazer qualquer tratamento que tragam benefícios para você, para o seu corpo, deixam de ser estética. Até porque saúde e bem-estar. Saúde por quê? Não é você chegar no consultório e falar, eu quero fazer tal coisa. Não, existe uma avaliação. Será que você está apto? Tanto a necessidade quanto a saúde e bem-estar, porque você tem que estar bem com aquilo, né? Tem que haver a necessidade. Por quê? Porque tem tanta gente que faz, às vezes, tratamento estético e depois fala, eu quero retirar esse preenchimento. Eu quero estar mais natural. Agora a gente tá numa onda do natural, mas, gente, essa onda, ela sempre existiu. A gente sempre tem que... Nós vamos melhorar, não mudar. Esse que é o caminho, né? Por isso que eu gosto de que o meu paciente compreenda que você está aqui para melhorar algo que já é muito bom, entendeu? E você sempre trabalha lá, eu vi alguns posts, né? Vi Aham. alguns vídeos também, que você sempre fala uma coisa que eu acho que é muito importante. Hoje em dia a gente fala muito, as pessoas estão vivendo mais, né? Sim, Graças a Deus, né? Todo sim, mundo tá ainda bem. vivendo mais, né? Só que aí você tem que cuidar da sua saúde. E quando a gente fala de saúde, a gente tem que lembrar sim que a pele faz parte, Faz. né? Porque às vezes as pessoas acham que a pele, voltando, é só estética, e não é. Exatamente. Não é. Tanto é aquele papo da longevidade, né? As pessoas falam, eu tenho que cuidar do meu coração, eu tenho que cuidar do meu pulmão, tudo mais. Mas assim como você cuida de qualquer parte do seu corpo, você tem que cuidar da pele, até porque a pele é o maior órgão que nós temos. Então imagina, você não vai cuidar do seu maior órgão. A pele as pessoas às vezes esquecem um pouco dela, mas é a primeira coisa que a gente vê quando a gente olha para alguém, né? Imagina a sua pele tomando sol o dia inteiro, dias nublados também existe radiação. Todos os dias, e você não faz nada. É como se você deixasse uma planta lá fora todos os dias tomando sol, chuva, e esperar que ela cresça linda e maravilhosa. Isso não vai acontecer. Esse conceito de cuidar da pele vem cada dia mais, até porque tem muitas doenças relacionadas ao não cuidado da pele. Claro, existem outros fatores, mas você não cuidar da sua pele corrobora para que essas doenças apareçam, como espinhas, manchas, até manchas solares, dermatite, alergias. Então, tudo isso contribui para que você desenvolva doenças, alergias principalmente, por exemplo, manchas de sol. Isso depois, um exemplo, você não cuida da sua pele hoje, não passa o protetor porque não precisa, não faça uma hidratação porque não precisa. Ressecamento, rosácea, melasma, isso é um tratamento que dura a vida inteira. Você já imaginou você ter que tratar a sua pele a vida inteira, necessariamente, obrigatoriamente, porque lá no começo você descuidou? E aí desenvolveu algum. Desenvolveu algum tipo de doença e muitas vezes tem que tomar alguma medicação. Que é, às vezes, o exemplo da acne. Nossa, a mulher, por exemplo, pode... Acne, só dar um exemplo, tem vários tipos de acne. Então, quando você cuida da sua pele, você previne o aparecimento ou até a piora de algumas doenças, do desenvolvimento delas. Hoje em dia a gente escuta muito aí, inclusive viraliza direto lá, TikTok, né? Fazendo skincare, tá super em alta. É do Todo mundo. momento. E quando a pessoa quer contar alguma coisa, ela gosta de contar ali. Tô fazendo meu skincare e tô contando uma fofoquinha, né? Tem um Exatamente. lado bom, né? Que acho que virou uma palavra que as pessoas hoje De em dia ordem. Mas explica para quem tá lá em casa o que que é o skincare. O skincare nada mais é do que uma higiene facial que você vai fazer diariamente. Eu sempre faço uma comparação seguinte: todos os dias você não lava a sua mão? Lava a sua mão, porque há motivos, né, para nós lavarmos as nossas mãos.
o mesmo ocorre com a sua pele. Você tem que fazer pelo menos isso 2 vezes ao dia. Então, skincare é uma higienização diária, onde você vai promover, vai retirar sebo, sujidade e vai promover uma melhora na qualidade da sua pele. A nossa pele, ela vai envelhecer devido a vários fatores. E quando você tem esse autocuidado diário, você previne, você não vai deixar. Obviamente, todos nós iremos envelhecer, mas isso ajuda a retardar um pouco esse envelhecimento, além do que a qualidade de vida e saúde. Depois que você lava o seu rosto adequadamente, há passos que devem ser respeitados. Entendam que o skincare, né? A gente fala cuidado com a pele, que eu até chamo autocuidado diário com a sua pele, não é lavar o rosto só. Não, existem passos que eles devem ser respeitados e se eles existem, é porque tem um porquê. Então, rapidinho, primeiro, você vai higienizar a sua pele com um gel, sabonete adequado à sua pele. Depois, o tônico facial. Depois, um antioxidante, que é muito importante para evitar, né, o envelhecimento precoce. E proteção, o hidratante que também, independente do tipo de pele, você tem que utilizar um hidratante adequado e o protetor solar. São alguns passos, mas eles são muito importantes. Você vai ver que a longo prazo eles trazem significativa melhora na sua pele e até no seu ânimo, porque é tão bom a gente levantar de manhã, como higienizar o nosso rosto, já se arrumar, a gente dá um up no nosso dia, né? Quando a gente começa o nosso dia se cuidando, a gente vai terminar ele melhor ainda. E o ideal é fazer 2 vezes ao dia, então, ao acordar e antes de se deitar? Exatamente, o ideal é fazer 2 vezes ao dia. Por quê 2 vezes ao dia? Às vezes o pessoal fala, ai, de manhã eu não vou fazer porque eu já fiz à noite, então eu dormi, eu não fiz nada. Mas à noite nós temos produção de sebo, porque existe uma coisa chamada homeostase. Homeostase nada mais é do que um equilíbrio. Então a nossa pele, ela não pode estar nem muito seca e nem muito oleosa. Ela tem que estar em equilíbrio, tanto pH quanto de oleosidade. Então, quando você dorme, há produção, sim, de sebo da nossa pele, há uma camada que a gente chama barreira lipídica. Então, pela manhã, o seu rosto, ele tá com aquele sebinho meio gordurosinho. Então, é necessário que você retire essa camada, para assim, quando você for usar uma maquiagem, até porque mulheres que utilizam maquiagem, a maquiagem ela vai ficar com um aspecto muito melhor, uma durabilidade melhor. Aquela pele que é higienizada, hidratada, a maquiagem não vai dar aquela impressão de craquelamento. Então, vai dar um aspecto bem melhor. E à noite, por quê? Nossa, poluição da cidade, sol, o vento, isso tudo resseca, traz oleosidade, sujidade. Você vai ver, faz um teste. Mesmo para você que não usa nada à noite, eu vou levantar de dia e vou passar um tônico. E olha para o algodão para ver como que vai estar a cor do algodão. Ele não vai estar mais branquinho. É um teste, né? É um teste, faz que acontece. Agora, a pergunta, assim, de milhões, né? Fazer só o skincare em casa funciona? Quando a gente vê lá influencer mostrando o produto, eu posso ir lá e usar o mesmo produto? Será? Será que funciona? Eu viver de informação de influencer e somente com meu skincare em casa? Então, é aquilo, às vezes o que funciona para um, não funciona para outro, né? Cada pessoa tem um tipo de pele. Primeiro, que influencer não é profissional da saúde. Influencer, ele vai lá seguir o que, muitas vezes, ou o que é indicado para a pele dele, ou o que ele é pago, né, ali para estar divulgando, né, que é o trabalho dele. Então, o ideal é o quê? Você se consultar com um profissional especializado, devidamente credenciado no conselho, né? Para te orientar e falar, estudar a sua pele, falar quais são os cuidados específicos que você tem que ter com a sua pele. Porque já aconteceu, olha, eu vou contar até uma historinha aqui. Antes, né, de eu entrar neste mundo do autocuidado, né, da estética, eu também, às vezes a gente não conhece, né, mas até por uma falta de orientação, olha lá, e você chega lá vamos supor, eu tenho a pele oleosa, eu chego lá na farmácia e falo, sabonete para a pele
oleosas. Falo, nossa, é pra minha pele, vou comprar. Aí teve uma vez que eu comprei uma máscara. Eu comprei uma máscara negra. Falei, vou comprar. Falou que arranca tudo, né? Vamos testar. Passei no meu rosto. Quando eu fui tirar essa máscara, meu Deus, eu precisava, acho que, ter sido anestesiada para tirar, porque assim, ela tirou tudo no meu rosto, menos os cravos. E deixou, deixou os cravos e tirou tudo. Então, assim, não foi saudável, porque o que que acontece? Por que que existem tantos produtos pele oleosa? Por que que existem tantas marcas? Porque existe lá que a gente vê atrás do rótulo, né? Ingredientes. Então, é necessário a gente conhecer esses ativos exatamente para falar, esse ativo não vai ser prejudicial para sua pele, pode utilizar. Tem muitos que vêm ácido. Então, será que para aquela pele ressecada, será que vai ser legal usar ácido? Será que para pele com rosácea vai ser legal usar ácido? Uma pessoa com hipersensibilidade vai ser legal usar ácido? Talvez eu ir para uma linha orgânica. Então, você tem que consultar um profissional para entender a sua pele, o comportamento dela, entender seus hábitos de vida e assim para ter uma assertividade maior dentro do seu tratamento que você vai ter mais sucesso. Então, o ideal é sempre passar uma consulta Passar numa antes para saber o consulta. produto que você tem que usar específico. Exatamente, porque assim você aumenta a chance de ter uma assertividade dentro do seu tratamento. Por isso que eu falo, gente, não adianta cuidar da sua pele só em casa. A nossa pele precisa ser cuidada em casa. Precisa, é maravilhoso. Eu adoro quando chega um paciente para mim e fala: olha, eu já cuido, super regrado. Eu falo, nossa, maravilhoso, né? Mas só em casa a gente não vai conseguir a longo prazo, vendo que a gente aí tá falando de uma vida inteira, né? Manter uma estrutura nessa pele. É uma manutenção, é um coadjuvante. E qual que é a diferença da gente, por exemplo, usar um produto que eu vou passar em casa, um hidratante, e quando eu passo em consulta, aí tem, por exemplo, os tratamentos que são injetáveis. Muito interessante. Quando vamos supor, eu tenho um paciente, olha, eu só trato em casa, eu não quero fazer nada porque eu tenho medo, né? Muitas vezes as pessoas falam tem medo porque acham que vai lá e vai fazer uma plástica no rosto. Eu falo, gente, injetáveis não é plástica, tá? Você vai continuar com o seu rostinho ali. Porque você não vai ter esses resultados, como eu falei, o skincare em casa, essa manutenção, ele corrobora com os injetáveis. Por que que os injetáveis, eles são, hoje em dia, são tão importantes e significativos para um resultado assertivo? Primeiro, eles chegam a camadas da nossa pele onde os ativos que nós utilizamos em casa não chegam. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu vou fazer um skin buster, né? O skin buster é uma hidratação. Ai, nossa, Vana, mas eu já hidrato a minha pele em casa todos os dias. Acho que ela está ótima. Ok, mas o skin buster injetável que eu vou utilizar primeiro, ele tem ativos, né? Diferentes dos ativos que é hidratante, comumente é o ácido hialurônico, né? Que está em todos. E o que que eu vou fazer? Eu vou depositar este ativo diretamente na camada certa da sua pele. Porque o que que acontece? Quando você faz o skincare, a nossa pele, ela absorve aí 70, 80% desses ativos. E imagina que todos os dias você está depositando. Todos os dias você deposita e fala, mas eu limpo. Você limpa a sua pele, mas você limpa superficialmente. Sua pele já absorveu todos aqueles ativos. Quando você chega no injetável, então vamos lá, só rapidamente, a primeira camada na nossa pele, epiderme, a segunda derme, e aí nós temos a hipoderme que já chega ali no tecido adiposo. Então, eu vou depositar esse ativo exatamente nessa camada. Então, ele vai agir de dentro para fora, regenerando toda essa estrutura, fazendo estímulo de colágeno e outras estruturas importantes para manutenção e rejuvenescimento da nossa pele. E as pessoas têm medo, assim, você sente, assim, quais são os maiores tabus ou medos quando a pessoa, por exemplo, passa numa consulta e aí depois de uma avaliação, você indica fazer um tratamento injetável? Tem, muito, e Gostei, foi bem... tem bastante. E a primeira será que vai dar certo?
será que eu vou ficar torta? Será que isso? Ai, será que eu vou ficar torta? É Será ótimo. que eu vou ficar torta? O que que vai acontecer? Meu Deus, ela vai colocar isso, eu não estou vendo. Eu tenho algumas pacientes que elas são muito ansiosas, então elas já chegam lá assim, já pensando, vai dar errado, vai dar errado. E aí, a primeira coisa que eu faço é orientar e deixar com que o paciente entenda o que é aquilo. Olha, você tem uma pele X, o tratamento que nós precisamos é XYZ e ele é seguido da seguinte forma. Todos os tratamentos injetáveis hoje vão anestesia. Sinceramente, o que dói é a anestesiazinha ali e pronto. Mas é uma picadinha super rápida, que é muito melhor do que você sentir dor o tratamento inteiro, né? Imagina. Então, os pacientes chegam muito, então eu procuro que eles compreendam. E compreender o tratamento é o quê? Entender que cada pessoa é de um jeito, que você não vai ter o resultado, nossa, eu quero ficar igual esta modelo. Esta modelo, quais os tratamentos que ela faz, qual o tipo de pele que ela tem, entendeu? Então, eles têm muito medo disso não dar certo. E hoje em dia, tá muito avançada a saúde. Tanto é que, às vezes, se você tem alguma intercorrência, você tem meio, sim, de tratar aquilo, se você tem alguma intercorrência. Isso tudo, os riscos, eu sempre falo para os meus pacientes, gente, tudo tem um risco. Às vezes, você passa um creme de corpo hidratante. Nossa, me deu alergia esse creme, olha. Então, tudo tem um risco. Eu procuro sempre alinhar com o meu paciente. Isso quer dizer que ele vai deitar lá e vai acontecer? Não, é exatamente para o paciente compreender. Porque quando eu tenho uma pessoa que compreendeu a necessidade daquilo, no entanto, os benefícios, ela vai estar super segura para fazer o tratamento. E olha, paciente confiável sempre dá certo. Quando o paciente está confiante de que aquilo vai dar certo, chega bem. E ó, sempre deu certo, graças a Deus. E os protocolos são sempre, então, individualizados. Não é um pacote, tenho tais procedimentos. É. Não, vai ser sempre individualizado. Exatamente, porque eu vou falar, receita de bolo, gente, olha, nem às vezes o que eu faço em casa, que eu faço sempre dão certo. Quem dirá as mesmas receitas, quem dirá quando o paciente chega, né? Então, primeiro eu quero saber o que aquele paciente precisa. Tem muitos pacientes que realmente eles não querem injetáveis, eles querem cuidar da pele. Olha, eu só quero cuidar da minha pele, manter minha pele limpa, revitalizada, né? Como que eu faço? Então, é difícil você fazer protocolos iguaizinhos. Uma coisa ou outra, gente, sempre vai ter, às vezes, um paciente, atualmente, a toxina botulínica, né? Ela ajuda todas as pessoas em vários aspectos, então auxilia bastante. Mas o objetivo é você vir com uma demanda e eu te auxiliar qual é a sua necessidade atualmente diária, no que você está falhando, no que você pode mudar, no que eu posso te orientar, para você conseguir alcançar aquela expectativa, sempre alinhando a expectativa e realidade. Eu costumo até falar aqui para os meus pacientes. Eu falo, olha, a importância, né, desse que a gente até comentou do skincare e de você me procurar para esse tratamento individualizado. Por quê? Porque muitas vezes eles chegam e eles falam, eu não passo nada. Eu lavo o meu rosto no banho com sabonete de bebê, né? Então aí eu falo, vamos lá, vamos personalizar isso primeiro para sua casa, que você tem que entender. Porque eu falo, quando você chegar aqui no consultório, a sua pele ela vai estar muito melhor preparada para aquilo que eu preparei para você. Eu sempre falo, existem dois corredores que vão correr a maratona. Um está se preparando há 5 anos e o outro veio correr hoje. Quem que você acha que vai se dar melhor? Então, quando você cuida da sua pele em casa e já vem, eu consigo até melhorar esse protocolo na questão de reduzir o tempo de resultados, né? Porque você já vai vir preparada, com a sua pele preparada. Agora eu queria abordar um outro tema que eu acho que é importante também, que é empreendedorismo. Certo. Você, no começo, estava me contando um pouco da sua trajetória, né? E aí a gente chegou até a clínica. E eu imagino, assim, que empreender, montando um espaço, você resolveu empreender já direto, montando, o spa, né? Eu queria que você me contasse o porquê. Ai, olha, essa questão de empreender, como eu falei, a minha cabeça sempre foi seletista. E Deus coloca o que a gente precisa na nossa vida, né? Não é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Como é que eu comecei a empreender? Nunca quis empreender. Falei, imagina, dá trabalho, vou ter que cuidar tudo sozinho, né? E
como eu falei, depois que eu me formei, quando eu terminei a faculdade, eu tive meu filho, o Miguel. E o Miguel, ele nasceu com uma deficiência. O Miguel nasceu com mielomeningocele. E isso acarretou uma série de cuidados, né? Mielomeningocele, rapidamente, é uma má formação na coluna. Então, dessa má formação na coluna, ele teve hidrocefalia e também tem uma válvula na cabeça. E aí, eu estava recém-formada, querendo ser cientista, com um bebê, né, atípico. Eu jovem, eu tinha 24 anos quando eu tive o Miguel. E falei, bom, terei que abrir mão de muitas coisas, inclusive o sonho, né, de ser, pelo menos adiar, cientista. E eu, bom, tive que me inteirar dos cuidados com o Miguel. Hoje ele tem 8 anos, foi uma trajetória muito longa para ele estar como está hoje. Durante o tempo que eu tive alguns empregos, sim, seletistas, tudo mais, mas chegou uma época da minha vida que eu me senti um pouco frustrada com a minha profissão. Porque eu falei, nossa, eu estudei tanto, porque além das minhas especializações, eu tenho, assim, diversos cursos dentro da área de gestão laboratorial. E falei, poxa, né, não consigo entrar em algum lugar, eu tenho filho, na época eu estava, né, divorciada, né, depois eu me casei novamente, falei, não tô conseguindo, é o meu sonho, né? Biomedicina, e eu não estou conseguindo. O que que eu vou fazer? Porque chega uma hora que as coisas têm que andar. A gente não pode esperar depender de uma empresa, né? Eu comecei a pensar isso, poxa, eu tenho um filho, eu vou depender, esperar de novo abrir vaga, alguém dar oportunidade. E aí, né, o meu marido, ele me apoiou bastante, meu segundo marido me apoiou bastante e falou fazer a biomedicina estética e empreender. Até porque o meu filho, ele tem várias atividades durante o dia, principalmente médicas, né? Tem muitos especialistas. Como é que eu ia trabalhar numa empresa onde eu precisaria dia sim, dia não ficar afastada pelo menos meio período? Então eu falei, tá na hora de eu tomar as rédeas disso daí do que eu quero pra minha vida, né? Poxa, eu criei uma criança atípica, sou uma mãe atípica e quantas coisas que meu filho me ensinou sobre superação, eu falei, eu não vou conseguir. Então eu me formei, empreender, eu fiquei muito nervosa porque eu falei, por onde eu começo? Né? Porque eu ia muito nos congressos, em feiras da área, e você vê um mundo de coisas, um mundo de possibilidades, né? Você fala, nossa, eu quero comprar tudo, eu quero que na minha clínica tenha tudo. Mas empreender significa, a primeira coisa, é traçar objetivos. Qual vai ser o propósito do meu lugar? Qual vai ser o objetivo do meu lugar? O que que eu quero que tenha? Né? Qual o que eu vou disponibilizar financeiramente? Nós temos que entender que hoje eu particularmente fui empreender, eu não sou herdeira de um império, né? Então, assim, a gente começa aos poucos. E muitas vezes, muitas pessoas falam, eu não vou empreender porque se eu começar, eu vou ter que começar assim. Mas é assim, a gente tem que começar. Né? Começar de cima, a gente não passa pelo processo. Então, empreender é um desafio, sim, até porque no início você ali tá aprendendo e tá empreendendo, você tá aprendendo e tá empreendendo. Mas você tem que passar por isso, porque senão você não vai conseguir. Você tem que assumir os riscos, mas você também aprende a gerir, você aprende a ter autonomia, a ter coragem. E olha, eu vou te falar, empreender para mim foi uma das melhores coisas, porque eu tenho tempo com a minha família, eu tenho tempo para mim. Eu tenho tempo para gerar o conteúdo, eu tenho tempo para planejar e transmitir o que eu quero para os meus pacientes. Eu tenho de passar tudo o que eu sei para os meus pacientes. Não é uma coisa, não é uma receita que eu tenho que seguir, não é um protocolo. Eu tenho os meus protocolos, eu tenho as minhas crenças e eu consigo transmitir isso. Procuro sempre fazer do melhor jeito possível. Então, de uma necessidade, acabou te dando um empurrão Um e agora eu empurrão. tenho que ir. Vou com Exatamente. o meu conhecimento. Principalmente porque eu falei, gente, eu estudei porque as minhas 3 especializações eu fiz, eu já tinha meu filho. Quer dizer, eu estudei, eu trabalhei, eu fiz mais cursos e mais cursos. Eu falei, e assim, os filhos, né, dão essa força, né, pra gente. A gente vê que a gente é corajosa,
que a gente pode muito mais, né? Claro, eu tenho o apoio do meu marido, da minha mãe, da minha irmã, da minha família, mas quem tem que fazer sou eu. Quem tem que fazer o negócio dar certo sou eu. Quem está na linha de frente sou eu, né? E nós mulheres, principalmente, que temos essas histórias, né, de desafios de vida, a gente encontra sim. A gente acha que nós não somos corajosas, mas nós somos sim, somos muito mais do que a gente imagina. É porque às vezes a gente tem medo de dar o primeiro passo. Mas é aquele negócio, depois que a gente dá o primeiro passo, a gente fala, o resto Deus ajeita. Quando a gente faz bem feito, tem um objetivo, o resto Deus ajeita. E é muito bacana, né? Porque veio de uma necessidade, só que você colocou ali todo o seu potencial, não só intelectual, mas de vontade, e você foi uma das indicadas aí ao prêmio, né, de empreendedora, Mulher Empreendedora de 2023. Exatamente, eu fui uma das concorrentes, né? Foram mulheres, todas mulheres que com muitas histórias muito bonitas de desafios. É aquele negócio, a gente ouve muito falar, eu pensei em desistir várias vezes. Quantas coisas que a gente pensa em desistir na nossa vida, se a gente desistisse de tudo, né? E eu concorri a esse prêmio, foi muito gratificante, porque foi uma forma de eu mostrar, além, né, mostrar o meu trabalho, mas me sentir realizada profissionalmente. Porque lá atrás eu me via como uma profissional frustrada, que estudou bastante, que se dedicou bastante. E hoje eu me vejo como uma profissional que conseguiu tudo o que queria, né? Até porque eu quero que o meu filho me veja e fala, nossa, a minha mãe, ela empreende, ela cuida de mim, ela tem tempo para a família, né? Então, foi uma realização esse prêmio. Tinham outras mulheres de outros setores maravilhosas também. E eu acho que você vê, né? Para você ver, mulheres que estão à frente, mulheres que têm família, que têm marido, que têm filhos. E nós, mulheres, a gente não se preocupa. Às vezes a gente tá, eu estou no trabalho, tá empreendendo. Eu não tô só com a minha cabeça no trabalho, já tô pensando em várias outras coisas, né? É muito ressignificante pra mim, porque eu lembro de lá na época que eu entrei na faculdade, que eu tinha que trabalhar, levantar cedo. Eu tinha 17 anos quando eu entrei, então eu levantava cedo, eu ia trabalhar, é, ia direto para a faculdade, nem sempre era fácil, porque eu ia de transporte público, tinha dia que eu não conseguia chegar. E lembro das dificuldades que eu tive na faculdade, coisas que eu tive que me virar sozinha, aprender sozinha. E muitas vezes pensando, eu vou ficar para trás, eu não vou conseguir. Muitas vezes eu cheguei chorando em casa, falando, mas eu não vou conseguir. Eu tinha que desistir, eu tinha que fazer uma faculdade mais fácil, um curso mais fácil, eu tinha que ter feito qualquer coisa. E aí eu me vejo hoje, né, concorrendo a esse prêmio, tendo meu negócio, eu falo, nossa. A gente dá risada. Sabe aquela história de eu passei sufoco, mas agora eu tô dando risada? Foi necessário. Foi necessário, porque eu vejo que Deus me preparou para empreender, para depender de mim. Deus me preparou para isso. Talvez se eu não tivesse passado por todo esse processo, eu não seria metade do que eu sou hoje. E além de tudo isso, né? Você é uma empreendedora, tem o seu spa, a esposa, a mãe. Como que você faz? Porque assim, você escolheu um segmento nada fácil, né? Porque a gente está falando de um segmento que é o tempo inteiro tem novidade. Tem novidade. E como que você faz? Dá Tem conta aí de se novidade. atualizar. Tem novidade a todo momento. A todo momento, e assim, ano passado teve uma tecnologia que bombou, foi em alta. Esse ano já tem outra que bombou, foi em alta. Olha, gerir uma casa, eu falei, gente, o meu primeiro trabalho acho que é gerir a casa, né? Porque realmente são muitas funções, mas o que eu procuro fazer no meu dia? A primeira coisa é um dia antes já olhar minha agenda, ver o que eu tenho planejado. Então, é criar uma rotina. No começo a gente fala rotina, é coisa chata, mas ela tem que ser vivida, tem que ter uma disciplina. Então, dentro da minha rotina, graças a Deus, eu tenho um trabalho flexível. Eu procuro colocar tudo que eu posso ali dentro e ter um tempo para cada um. Como eu falo, eu trabalho e um período eu cuido do meu filho, então eu cuido já das coisas dele. E à noite eu me dedico para a família por completo. Mas pensa que nesse meio tempo de manhã eu já cuidei da minha pele.
Aí, Fez seus skincare, que você falou que todo mundo tem que fazer de todo manhã mundo. e Então, noite. assim, de manhã eu já me planejei, já levantei cedo. E, gente, eu já tô assim, tá? Não é que é tudo perfeito. Eu tô aqui, ó, hidratando meu rosto. Estou. Miguel, já colocou a roupa? Miguel, já colocou a roupa? Vamos descer. Já pegou sua mochila? Já pegou sua garrafinha de água? Você já colocou seu tênis? Já pegou sua lição? Estou me arrumando. Quem que eu tenho hoje pra atender? Tenho tais funções, né? Pra fazer, tais pessoas pra atender. Tá tudo pronto? Descemos, eu já deixo ele na escola, eu já vou trabalhar, atendo meus pacientes, saindo de lá, eu já vou buscá-lo na escola. Então, assim, não é que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, mas a mulher, ela é versátil, ela consegue fazer várias coisas e, graças a Deus, tudo tem se encaixado. E à noite, quando todo mundo chega à noite, a gente procura passar um tempo em família, né? Então, aquelas coisas de já fazer lição, fazer janta. E graças a Deus eu tenho uma família que me apoia, então acho que isso faz toda a diferença para uma mulher. Ela precisa de uma família que apoie ela. E dá para correr atrás. E eu vi que você vai sempre se atualizando aí em cursos, Sim. feiras. Sempre, tem Você sempre muito. posta coisas que você tá nos Sempre eventos, tem. né? Tem muitos eventos dessa área. E eu vou te falar, não só eventos da área da estética. É muito importante uma pessoa que está empreendendo, independente da área, né? Eu tô falando aqui a minha porque eu tenho uma clínica de estética. Mas gestão, marketing, como se comunicar, né? Tem essa necessidade também, né? De nós, do interlocutor entender o que nós estamos querendo transmitir. Então, direto, tem que estar, sim, se atualizando dentro de cursos, feiras. Atualmente, existem congressos no mundo inteiro, aqui em São Paulo, principalmente, que é a metrópole que mais, principalmente, né, recebe esses congressos. Eu estou sempre presente e, assim, muitas vezes eu não vou comprar alguma coisa, mas eu vou ver o que está no mercado, o que é interessante, o que hoje é viável para minha clínica. Porque, olha, eu vou te falar, uma clínica, para saber, ela não precisa ter todas as tecnologias do mundo. Muito pelo contrário, o profissional que tem que saber administrar cada demanda que o seu paciente chega para você. Então, a atualização é fundamental. E aí a gente entra num outro ponto, né? Porque a tecnologia ela tem que estar associada ao profissional que está utilizando, né? E aí você ser uma pessoa que tem a parte técnica, que tem um acolhimento, é humanizado, é individualizado, é muito melhor do que de repente você vai numa clínica que tem tudo lá de última geração, mas de repente não é tão específico para aquela pessoa, né? É o pacote, né? Exatamente. Existem muitas clínicas atualmente que é produção. É produção, olha, o que você precisa? É rejuvenescimento? Rejuvenescimento a gente pode fazer Skin Buster, o Botox bioestimulador. Esse é o pacote de rejuvenescimento. E produção também, né? Se atende aquele tempo, mas eu, como paciente, eu sempre penso como eu gostaria de ser atendida como paciente, né? Eu quero que a pessoa me chegue com um protocolo, eu quero que... Gente, dá certo? Pode dar certo, mas de 100 pessoas, será que todo mundo vai dar certo, né? A gente tem que saber lidar com e se não dar certo, né? Eu tenho que saber. E também a questão de tecnologias, você tem que entender aquela tecnologia que você está utilizando e se ela é viável. Há muitas tecnologias que nós utilizamos que elas têm contraindicações relativas e absolutas. O que são absolutas? São aquela pessoa que não pode fazer. Dá um exemplo, uma gestante. Gestante, a gente mantém ela, assim, o máximo uma limpeza de pele ali e dependendo dos ativos, tá? E o que é uma contraindicação relativa? Pode ser que dê para fazer, tem que avaliar muitas vezes uma equipe multidisciplinar, né? Então, assim, é importante sim avaliar, até porque eu gosto de ser atendida como por um profissional, que ele me olhe nos olhos, que ele me explique o porquê daquilo, como é feito, qual a necessidade, daqui quanto tempo eu vou precisar refazer, para eu estar ciente do que esperar também daquele tratamento. Isso é super importante, né? Eu tinha pesquisado na internet aqui para o nosso bate-papo quais as principais dúvidas, né, que as pessoas tinham. E tinha uma que me chamou muito a atenção, que era essa daqui, né? Quanto tempo demora para ver o resultado dos tratamentos na pele do rosto? Gente, olha, eu acho que o paciente chegou e eu falei assim, quanto tempo demora para tirar essa ruga? Quanto tempo demora para ficar... Quantas sessões? Quantas sessões? Mas assim, eu vou precisar fazer de novo? Como que acontece?
Olha, eu sempre falo, às vezes parece um clichê quando a gente fala, depende de cada um, mas não é clichê. Não é clichê, é aquela história que eu falei do corredor lá na frente. Se às vezes você já, nossa, eu venho de uma rotina que eu já faço, sempre fiz, nossa, você vai ter resultados muito mais rápidos do que uma pessoa que chega aqui pra mim e falou, eu nunca fiz nada, eu não passo protetor, mal lembro às vezes de jogar uma água no rosto. Eu falo, com certeza terão resultados diferentes. Até porque as peles são diferentes. Tem pele que é mais espessa, tem pele que é mais oleosa, tem a quantidade. O que influencia muito também é a nutrição da pessoa. Nossa, já teve pacientes que falaram pra mim: ai, eu tô sentindo minha pele muito oleosa, muito oleosa. Aí você vai conversar com a questão da parte nutricional, alimentação. Nossa, eu adoro comer uma milanesa, batatinha frita. Falo, parece não, mas a sua pele é o que você come, né? Não tem jeito. É igual muitas vezes também o paciente chega com algumas demandas e eu tenho que encaminhá-lo também para o nutricionista que eu falo, olha, se você não ingerir uma água, vou dar um exemplo. Ah, quanto tempo vai demorar para eu retornar e fazer um preenchimento? Eu falo, tudo vai depender muito da sua ingestão de água, porque você tem que entender que atualmente os ativos que nós utilizamos, eles atraem muita água, porque exatamente a água nada mais é do que um hidratante, né? Então imagina que eu preenchi, fiz um skin buster e você não bebe água nunca. Você vai diminuir o tempo de durabilidade desse produto muito. Às vezes você precisava vir uma vez a cada 6 meses, a cada um ano, enfim, dependendo, você vai ter que vir muito antes. Mas por que você não bebe uma gota de água, você não passa um protetor solar? Sua pele, realmente, você tem no final que se ajudar, né? Também. Não esperar que só a estética faça por você. Você também tem que contribuir para que esse tratamento tenha uma durabilidade muito maior. É um conjunto, É um né? conjunto. Por isso que eu falo muito, o paciente chega na minha clínica, eu sempre alinho expectativa e realidade. Olha, o que eu quero fazer, o que dá para fazer. Às vezes, dependendo da paciente, né, pacientes maduras que nunca fizeram nada na pele. Ah, eu quero começar a fazer, eu quero que ela entenda até quanto que eu vou conseguir melhorar a qualidade dessa pele, quanto tempo, quantas sessões. Uma paciente que está, né, aí no início da juventude para uma paciente madura, tem muita diferença. O tempo de tratamento que você vai usar, isso difere muito de cada um. Não tem jeito. Assim como a fisiologia do paciente é muito É diferente. caso a caso, É né? caso a caso, né? Eles são muito ansiosos. Quanto tempo que vai demorar para ter resultado, né? Quanto tempo? E aí não tem jeito. O único jeito, o único caminho é você agendar uma consulta e ir lá Exatamente. receber uma avaliação Receber personalizada. uma avaliação, tomar um chá, conhecer o meu espaço. Lá eu tenho até um divã lá no meu, além da maca, eu tenho um É divã no meu psicóloga também, pelo jeito. Olha, o paciente chega lá, ele já fala, nossa, ele senta no divã e fala, nossa, eu quero ficar aqui. Então, muitas vezes, o que eu faço? Eu já converso com ele no divã. Eu inicio o tratamento no divã, né? Sei lá, se às vezes eu tenho que conversar, bater um papo, fazer uma limpeza, e depois a gente passa pra maca, porque ele gosta tanto, sabe? E também, gente, nunca deixa de ser, ó, é até psicologia pra mim, porque até ele vai falando, a paciente vai falando, a gente vai trocando figurinha, e é muito incrível isso, né? Porque a gente vê quão as pessoas necessitam disso de um tempo. Às vezes a gente fala, né? Claro, há realidades e realidades, mas eu sempre incentivo as pessoas, independente se é mulher ou homem, ter um tempo para si. Também, né? Porque os homens também procuram, cada vez mais os homens querem se cuidar, né? E isso é muito importante. Eu falo, não é se cuidar pro outro, é se cuidar para si, né? Porque no final é você quem é você que tem que se sentir bem. E quando a gente se sente bem, a gente faz muito melhor as nossas atividades, a gente quer que o outro também se sinta bem. Então, assim, é maravilhoso lá. Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro, é muito bom. E como que as pessoas fazem para te achar nas redes sociais, agendar? Eu vou pedir para você deixar aqui, ó, nessa câmera. Ah, bom. Para você me achar na rede social, Instagram, Aria, ARYIA Spa.
No próprio Instagram vai ter o link do site, onde você vai encontrar todos os tratamentos, endereço, telefone e horário. E também o link no WhatsApp, onde você pode me chamar, ou também pode chamar no direct, não tem problema. E também tem o nosso Facebook, que é Aria Spa. E eu vou deixar aqui também, vou deixar. Doutora, adorei bater esse papo com você, foi muito bom. A gente ficaria aqui horas, né? Porque agora a gente já ia entrar na parte das psicólogas, né? Exatamente, tem muito assunto, olha, muita coisa mesmo. Vai ter que voltar. Vou voltar, porque eu tenho certeza que ainda tem muitas com as novidades, né? Porque sempre tem novidade. Sempre tem coisa nova. Ai, tem que Logo conhecer. você volta. Volta. E para você que ficou até agora aqui nesse vídeo, já sabe, né? Deixa o seu like. Se é novo por aqui, se inscreva e deixa aqui o seu comentário, porque isso vai fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas. E até a próxima.